Porque antes eu organizava a disciplina desse modo. Eu começava pelos princípios e depois dava a parte mas isso gerava alguns problemas, porque alguns conceitos que estão ligados aos princípios dependem de outros que estão no conteúdo. Por isso eu inverti e deixei os princípios do fim. Okay? E também porque é uma matéria que me permite andar um pouco mais depressa, um pouco mais devagar. Então eu consigo controlar melhor o tempo. Em geral, o problema do tempo ocorre no final do semestre. Então eu preciso deixar essa disciplina, esse conteúdo. Vocês já devem ter estudado lá com o Anjo, que há na teoria do direito, se não uma polêmica, pelo menos uma distinção entre princípios, regras, normas, enunciados, dispositivos. E esse conteúdo não passa diferente dessa distinção. Lá na teoria do direito, alguns autores começaram a polemizar sobre a distinção entre princípios e regras. Essa polêmica começa basicamente na polarização entre a teoria do Alexis e a teoria do Newton. São dois autores que tratam, não são os únicos, tá certo? O Hesser, autores alemães, tem vários autores que trataram dessa matéria. Mas os autores que polarizaram a discussão sobre ela são o Alexis e o Newton. São dois autores de tradição jurídica diferente. Portanto, eles têm premissas diferentes para raciocinar essa matéria. A teoria do Alexis sobre essa matéria é uma teoria dogmática. Ele mesmo diz, olha, vou teorizar sobre essa distinção dogmaticamente, na tradição da jurisprudência dos conceitos. A jurisprudência dos conceitos é aquela que trabalha com argumentos dedutivos. Um conceito maior, um deduz um menor e assim sucessivamente, estabelecendo uma relação de inferência, uma relação causal de inferência entre o inferior e o superior. Não é isso? Então, o mesmo método de raciocínio que eu citando. Então, dessa escola. E ele diz isso no livro Teoria dos Direitos Fundamentais, que é a tese de doutorado dele. Bom, esse trabalho gerou, de certa forma, uma polêmica com o trabalho do Dworkin. Também fez uma distinção semelhante, mas o Dworkin não é dessa tradição, dessa escola. Se a gente tivesse enquadrado o Dworkin em alguma escola, ele está mais para a jurisprudência dos interesses. Ou seja, o direito não está tanto no direito objetivo, está mais no direito subjetivo. As relações interpessoais, os direitos que se constatam em casos concretos. Muito bem. Então, se são autores de tradição diferente, eles precisam ser compreendidos conforme a sua tradição. E o grande problema da compreensão dos autores é quando você tenta confrontar os dois e usar um para criticar o outro. Um não escreveu o seu trabalho para criticar o trabalho do outro. Mas o confronto dos dois trabalhos é que depois gerou uma polêmica em que vários autores entraram no tema. Mas os principais são esses dois. O que diz basicamente o Dworkin? O direito é uma comunidade de princípios morais. Essa é a premissa básica do pensamento dworkiano. O direito é uma comunidade de princípios morais. E existem certos casos que precisam ser resolvidos com base em princípios morais, princípios que têm conteúdo moral. Portanto, sempre que há um problema em que o direito objetivo não tem uma resposta prévia, ou seja, não tem um tratamento prévio, esses são hard cases, casos difíceis, que o tribunal tem diante de si. Por quê? Porque não existe uma solução no direito objetivo. Então, são soluções que o tribunal tem que encontrar nessa comunidade de princípios, que é o direito. Princípios com conteúdo moral. Então, ele cita vários casos em que a Suprema Corte decidiu questões desse tipo. Casos relativos à discriminação racial, casos relativos ao direito de aborto, e outros casos que ele cita no trabalho. Um deles é parecido com o caso brasileiro, só que nós temos uma solução objetiva do problema, que é o caso da Richthofen. Então, ele cita um caso muito paradigmático no direito americano para mencionar o que seria um hard case, ou seja, um caso que tinha que ser resolvido com base em princípios morais. Uma pessoa, um rapaz, perde os pais num acidente e a administração dos bens dos pais fica confiada aos avós. A avó falece e fica um avô sobrevivente. Bom, o avô sobrevivente administra a fortuna dos pais. O neto, não satisfeito com isso, assassina o avô para precipitar o direito de herança. E não nega o crime. Não nega o crime, mas eu quero agora administrar minha própria herança.
Mas ele matou o avô para precipitar o direito de herança. Bom, aqui no Brasil há uma perda, em tese, do direito de herança. Há direito objetivo tratando disso, mas nos Estados Unidos não tem. Qual foi a solução adotada pela Suprema Corte? Ninguém pode se valer da própria torpeza para obter direito, obter vantagem. Essa é uma solução que não está escrita no direito objetivo. Essa é uma solução de conteúdo moral, não é isso? Há um conteúdo moral, isso é um brocado latino, tá certo? Um brocado latino bem antigo que diz isso. Mas, por trás desse brocado, há uma regra moral. Ninguém pode se favorecer do próprio ilícito que pratica. E o neto, então, perdeu o direito de herança. Foi uma decisão difícil, porque não tinha uma solução evidente no direito objetivo, que teve que ser solucionado com base nesses princípios. Então, todos os outros casos que ele menciona, como o direito da mulher ao próprio corpo, a liberdade de escolher, né, se aborta ou não, se tem filho ou não, o direito de não ser discriminado, né, são casos que, segundo o outro, são resolvidos com base em princípios morais. Bom, aí vem o Alexis. Os outros casos, ele chama de estándar, ou seja, há um estándar, há um padrão, ou há uma regra, digamos assim. Se a gente fizer uma tradução para compatibilizar os conceitos, há uma regra. Porque há uma regra definida no direito objetivo. As regras são aplicadas na base do tudo ou nada. Ou é ou não é. É isso? Os princípios não, porque dependem de considerações morais. Ok? Certo? No plano dos princípios, há apenas uma solução correta no pensamento burkeano. Esse é um dos pontos muito mal compreendidos do pensamento burkeano. Porque, como assim só há uma solução correta? O direito, em geral, tem várias, né, que são igualmente corretas. Como é que você pode aceitar uma afirmação dessa? Bom, quem faz crítica a esse pensamento, obviamente, não leu o livro todo. Na verdade, são 3 livros. Taking Right Seriously, quer dizer, levando os direitos a sério, onde ele começa, depois uma questão de princípio, e finalmente um livro intermediário, finalmente uma questão de princípio. Ele conclui raciocínio, né? Há apenas uma resposta correta quando o caso é de aplicação de princípios, porque no plano da moralidade só existe uma resposta correta. Não é isso? Não existe no plano da moralidade uma resposta mais ou menos correta. Ou ela é correta ou ela é incorreta. Bom, então o pensamento burkeano mais ou menos é esse. De forma bastante reduzida, bastante reducionista. Aí o Alexis vem diz o seguinte: olha, eu vou escrever sobre essa mesma matéria só que do ponto de vista estritamente dogmático e preocupado em resolver problemas concretos, não em problemas hipotéticos ou dar uma resposta de conteúdo moral. Então, de antemão, você não pode transportar o pensamento burkeano e o pensamento alexiano, porque são premissas totalmente diferentes. A solução do Alexis não passa por nenhuma comunidade de princípios morais. Okay? O pensamento dele é dogmático. Estou preocupado em resolver problemas concretos, de pessoas concretas, que invocam direitos fundamentais entre si. Uma invoca um direito fundamental e a outra também. Como resolver esses casos? Porque também nesses casos há uma solução difícil. Qual é a solução difícil? Há alguma regra antecedente do direito constitucional ou no direito infraconstitucional que discipline como resolver colisões entre direitos fundamentais? Não há. Não há uma solução. Também há uma solução difícil. Como encontrar uma solução, então, para esses casos em que uma parte invoca um direito fundamental e a outra, do outro lado, também invoca outro direito fundamental? Então, ele escreve um livro preocupado em resolver esse tipo de problema. Então, ele diz lá nesse livro, basicamente, que os critérios de solução do conflito de regras não se aplicam aqui. Quais são os critérios de conflito de regras? Critério hierárquico. Quando eu tenho uma regra superior diante de uma regra inferior, a regra superior sempre prevalece. Por isso, não importa o conteúdo dela. Se ela é superior e a outra é inferior e há conflito, tá? A superior prevalece. Quando o conflito é temporal, são regras da mesma hierarquia, tratam da mesma matéria, qual prevalece? A mais recente, o critério do tempo. Quando o conflito entre regras ocorre no plano da generalidade e da especialidade, qual prevalece? A especial. Se o caso é especial, não se aplica a regra geral, se aplica o caso especial. Nos 2 primeiros casos, a regra conflituosa sai do sistema. No segundo, ela é apenas excepcionada pela regra especial. Não é isso? Então, nós estamos diante de um modelo in-out. Vou
está dentro ou está fora do sistema jurídico. Isso tudo a lei se dizendo. Quando há colisão entre direitos fundamentais, o modelo não é in-out, é in-in. Mesmo que o juiz decida em favor do autor ou do réu, o direito fundamental da outra parte não é eliminado do sistema. Ok? Olha o que é a explicação dogmática. Na hora que começa no conceito maior, vai reduzindo conceitos menores. Ok. Quando há colisão entre direitos fundamentais, qual o critério que eu uso? Se eu não posso usar os critérios de conflito de regras. O que vocês repararam no conflito de regras? Que a relação de precedência entre elas é incondicionada, não é isso? Seja o que for que aconteça, ou seja, qualquer fato ou fundamento jurídico, nada altera o resultado, não é isso? Se eu estou diante de uma regra inferior e de outra superior, e há conflito, a superior sempre prevalece, não importa os fatos. Tá? Então a relação de precedência é incondicionada a qualquer fato ou fundamento jurídico. Se eu estou diante de um conflito temporal, regras da mesma hierarquia tratando da mesma matéria, é indiferente fatos, são indiferentes fatos. É isso? Porque a mais recente sempre prevalece. Mesma coisa no conflito de especialidade. Já na colisão entre direitos fundamentais, a relação de precedência é condicionada a certas circunstâncias fáticas e ou jurídicas que somente verificadas em cada caso concreto serão determinantes da precedência de um direito fundamental sobre o outro. Vou ilustrar essa distinção que a lei se fez num caso concreto que examinou. Então, no pensamento alexiano, não existem soluções abstratas da colisão entre direitos fundamentais. Nos casos que o Dworkin relata, é possível você ter soluções abstratas. Não é isso? É só você partir de um princípio moral que você diz, sempre que houver um caso como esse, não é isso? Haverá antecedência de um direito sobre o outro. Segundo o pensamento dworkiano. Já segundo o pensamento alexiano, não. Por quê? Porque a relação de precedência é condicionada a certas circunstâncias fáticas e jurídicas que, somente verificadas em cada caso concreto, serão determinantes da precedência de um direito sobre o outro. Isso se chama relação de precedência condicionada. Ok. Então vou ilustrar com um caso verdadeiro, que aconteceu na Alemanha. O caso dos assassinos dos soldados Lebá. Lebá é uma cidade do interior da Alemanha, que tinha uma guarnição do exército que guardava armas e munições. 3 ou 4 pessoas, não lembro mais de muito, assaltaram essa guarnição, mataram os soldados, acho que eram 3 soldados ou 2 soldados, e roubaram armas. Bom, isso foi na década de 60, na década de 70 do século passado. Não tinha câmera, né? Havia uma dificuldade para fazer instrução, para fazer a coleta de provas, e a imprensa passou a auxiliar a polícia na coleta de provas. A imprensa recebia denúncias, não é isso? A imprensa passou a auxiliar a polícia. A polícia começou a investigação e chegou, acho que, a 3 acusados. Prendeu todos eles. E, durante a investigação, a imprensa continuou auxiliando o trabalho da polícia, coletando material e noticiando. Né? Cada dia a imprensa noticiava novos fatos, foi reunindo uma grande quantidade de informações. No final, antes do julgamento, a imprensa organizou essas informações e fez um documentário sobre o caso dos assassinos do soldado Lebá. Bom, os que estavam para ser julgados entraram então com uma espécie de mandado de segurança, dizendo, na verdade não é um mandado de segurança, uma ação, dizendo que a divulgação daquele documentário prejudicaria o direito deles à presunção de inocência, porque ainda não condenados, esse noticiário então sugeriria ao júri ou aos juízes, né, que eles eram culpados, induziriam o julgamento. Né, isso seria prejudicial do direito fundamental deles à presunção de inocência. Okay? Bom, do outro lado então, se diz o seguinte, peraí, também há um direito fundamental à informação, porque o documentário não vai reproduzir fatos que são deturpados, são fatos que a imprensa documentou. Isso pressupõe que a imprensa, nesse caso, foi absolutamente honesta. Okay? Que de fato foi. Não é a imprensa que nem no Brasil que divulga e julga, não. Vocês vão? Imprensa tem que divulgar o fato. A conclusão do fato é que quem lê o jornal, quem vê a revista, né? Mas agora tem o âncora, né? O camarada da opinião, o camarada da condena, né?
virou um circo essa porcaria. Né? A imprensa responsável noticia fatos, e era o caso. Então a imprensa que foi demandada disse, espera aí, eu não estou inventando fato nenhum, são fontes legítimas, eu não estou julgando sobre os fatos, estou divulgando os fatos, e é direito fundamental da população ser informada. São fatos públicos, são fatos de interesse público, e, portanto, em geral a gente fala que é o direito à liberdade de imprensa. Na verdade, não é esse direito. O direito é a liberdade de informação. O direito fundamental não é de liberdade de imprensa. O direito fundamental é a liberdade de informação. Eu preciso de uma imprensa livre para ter informações livres, divulgadas amplamente para a sociedade. Ok, então eram dois direitos fundamentais, não é isso? De um lado, o direito fundamental individual de presunção de inocência. Do outro lado, o direito fundamental coletivo de informação. Ok. Primeira pergunta. O fato de um direito fundamental ser coletivo e do outro ser individual pode alterar o resultado? Em princípio, não. No pensamento alexiano, não. Pode ser até que um possa ter um pouco mais de peso que o outro, mas em princípio não. Bom, qual foi a solução do caso? Caso verídico, aconteceu. O juiz entendeu que, como as notícias não eram manipuladas, eram fatos verdadeiros, estavam sendo reproduzidos, eram fatos de interesse público. Esse direito fundamental tinha mais peso que o direito fundamental à presunção de inocência. E os juízes têm liberdade de raciocínio e não se sentem sugeridos por notícias de jornal, mas sim pelas provas. Então considerou que havia mais peso, ou a relação de precedência tinha sido condicionada por essa circunstância a se dar prevalência ao direito fundamental da liberdade de imprensa. Era um direito mais pesado. Olha que se chama isso de metáfora do peso. Quando o juiz coloca na balança os argumentos pró e contra, e aí decide sobre qual direito é mais pesado do que o outro. Muito bem. Mas se tivesse dois no morto, seria como? Vamos variar. Daqui a pouco eu vou lá. 20 anos depois, um dos dois condenados, um dos três condenados, estava para sair da cadeia. Estava para sair da cadeia. O mesmo órgão de imprensa resolve, então, veicular aquele noticiário, aquele documentário de 20 anos antes. Aí o camarada entra com a mesma ação dizendo o seguinte, peraí, eu já fui condenado, eu já cumpri minha pena. Eu tenho direito fundamental à ressocialização. Esse documentário hoje prejudicará meu direito fundamental à ressocialização. O órgão de imprensa veio e disse a mesma coisa. A notícia é verdadeira, os fatos são verdadeiros, estão falando que está condenado, há direito à informação é pública, há direito coletivo à informação. Isso não é que a gente chama de direito de esquecimento? Não. Esse é direito fundamental à ressocialização do condenado. Bom, solução que Dworkin apresenta para o caso, porque não há uma notícia de uma segunda demanda. Okay? Dworkin diz, então, que naquele caso haveria uma solução diferente. Por quê? Não sendo a notícia nova, que o critério usado na época, que a notícia era nova, e por isso era de interesse coletivo. Okay? Não eram fatos manipulados. Mas não sendo mais uma notícia nova, não havia prevalência naquele caso do direito coletivo à liberdade de informação, prevalecendo então o direito individual à ressocialização do camarada que já fora condenado, já havia cumprido a pena. Então veja, o mesmo problema pode variar com soluções diferentes. E esse problema é usado pelo Alexis justamente para mostrar isso. Porque a relação de precedência entre direitos fundamentais é sempre condicionada a certas circunstâncias práticas e jurídicas e somente verificadas em cada caso concreto. Vocês repararam quantas vezes eu repeti esse mantra? Esse mantra se repete no livro várias vezes para mostrar que não existe uma solução pré-determinada na colisão entre direitos fundamentais. Eu preciso estabelecer um roteiro de solução do problema. Qual é o roteiro de solução? Eu preciso aplicar as submáximas da proporcionalidade. Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Nas duas primeiras submáximas estão os critérios fáticos. No último estão os critérios jurídicos. Se eu não conseguir resolver o problema pela primeira etapa ou pela segunda, eu tenho que chegar até a última etapa. Então ele enuncia o que ele chama de lei de colisão. Tudo começa na lei de colisão. O que diz a lei de colisão? Não há entre direitos fundamentais hierarquia. Não há relação de tempo antecedente e não há relação de especialidade.
Ou seja, direitos fundamentais não podem ser quantificados. Por isso não há uma solução pré-determinada para nenhuma colisão entre direitos fundamentais. Essa é a lei de colisão. Toda colisão entre direitos fundamentais tem que ser resolvida seguindo as circunstâncias fáticas e jurídicas que somente verificadas naquele caso concreto serão determinantes do resultado. Por quê? Porque entre direitos fundamentais a relação de precedência é condicionada. Deu para entender? Na prova todo mundo vai saber isso. Não se preocupe que esse conteúdo eu vou voltar em teoria da produção, tá certo? Esse conteúdo só vai cair na prova de lá. Eu preciso adiantar aqui que existirão casos de colisão entre direitos fundamentais processuais. Ok. Sim, alguém vai perguntar alguma coisa? Quando houver, então, como os nossos primeiros princípios processuais são constitucionais, nós podemos, em tese, ter colisão entre direitos fundamentais processuais. Okay? Nós vamos ter que recorrer à doutrina do Alexis. Por que a doutrina do Alexis? Por que a doutrina do Dworkin não nos serve aqui? Porque a doutrina do Dworkin não foi feita para resolver problemas concretos. Não é uma teoria dogmática. Okay? Uma teoria do plano filosófico. Na filosofia não há preocupação em resolver problemas. Como você resolveria o mesmo caso segundo Dworkin? Nem ele saberia dizer. Qual seria o princípio moral aplicado aqui? A descobrir. Não há também uma solução para verificar. Mas, obviamente, não seria o mesmo critério dogmático do Alexis. Seria outro qualquer. Okay? Supondo que o direito objetivo não tivesse uma solução prévia para aplicar. Okay? Como é o caso. Sempre que há colisão entre direitos fundamentais, nenhum direito objetivo tem uma solução pré-determinada. Não há no mundo inteiro nenhum país que tenha no seu direito objetivo critérios de solução da colisão entre direitos fundamentais. E é por isso que a teoria do Alexis é tão importante, porque ela é dogmática. Ela nos dá parâmetros de solução desse tipo de caso. Eu não vou entrar nos parâmetros aqui, isso é matéria do próximo semestre, e eu teria que perder o resto da aula somente por isso, tá certo? Então a gente vai aprender agora no contexto, já que esse conteúdo eu vou cobrar no semestre que vem. Vamos entrar então nos nossos princípios constitucionais. Primeiro, os expressos, que estão escritos no texto constitucional. O primeiro e maior deles é o devido processo legal. O que diz esse dispositivo do artigo 5º? Quem pode ler para mim? Inciso 54 do artigo 5º. Ninguém será privado de liberdade ou seus bens sem devido processo legal. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Do jeito que está escrito aí, isso é uma regra processual ou uma regra material. Ninguém será privado de sua liberdade, ou seja, o direito de livre, ou de seus bens sem o devido processo legal. Material. 54. Esse princípio chamado devido processo legal, na verdade, ele tem dois conteúdos. Ele tem um conteúdo substancial e tem um conteúdo processual. Okay? O que está aí é o conteúdo substancial. Agora, ele nasce justamente desse conteúdo substancial. A cláusula se chamava Law of the Land, surge na Magna Carta, o direito à terra. Na Magna Carta havia ali alguns direitos do servo da terra. O servo da terra era por acessão intelectual, bem imóvel. Lembra da acessão intelectual que vocês estão estudando? Aquilo que são bens móveis que por acessão, uma ficção jurídica, se tornam bens imóveis. O servo da terra, por acessão intelectual, fazia parte do bem imóvel, do feudo. Mas essa Magna Carta, ela previa direitos do servo da terra. O curioso é que ela não podia ser invocada pelo servo da terra, porque ela ficou escrita em latim por 200 anos, não foi traduzida, justamente porque ela conferia direitos ao servo da terra. É muito curioso. Sabe em que contexto que a Magna Carta surgiu? João Sem Terra, John Lakeland. Lembra?
que era, como foi que ela surgiu? Não? Vou contar essa história rápida para vocês, que é divertida. John Lackland era o irmão mais novo, uma sequência de irmãos mais velhos, que tinha, na época, como rei, o Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão volta dos cruzados, é ferido e acaba falecendo. E o poder, então, cai nas mãos, os intermediários também morreram nas cruzadas, e justamente aquele que, na linha sucessória, era o menos provável de assumir o trono, assumiu o trono. Segundo consta, assumiu o trono sem o treinamento que os outros receberam, que havia um treinamento pelos filósofos, eles aprendiam o latim, aprendiam filosofia da época, aprendiam uma série de coisas que tornavam pessoas mais preparadas para exercer o trono. O John Lackland nunca se interessou, então nunca recebeu esse treinamento, mas o trono cai no colo dele. O camarada era um desvairado, e aí é convidado para um casamento do rei da França, Hugo X. Lá chegando, ele se encanta pela noiva, rapta a noiva e leva para a Inglaterra. Obviamente isso gera uma guerra, né? Porque Hugo X, corno bravo pelo problema sério. Aí o corno bravo e baixinho é problema sério. Aí o francês baixinho, corno, organizou uma guerra contra a Inglaterra. Quem pagou pelo custo da guerra na Inglaterra? Os nobres. No fim dessa guerra, os nobres então reuniram o John Lackland e fizeram ele assinar a Magna Carta. Aquilo. Para de gastar nosso dinheiro sem a nossa autorização prévia e vincularam o João Sem Terra à Magna Carta, que foi uma forma que eles estabeleceram de restringir o poder do rei. E nessa Magna Carta existe o direito à terra, ou seja, ninguém pode ser privado da sua terra ou dos seus bens sem o devido processo legal. Muito bem, essa cláusula depois ela foi variando. E muitos anos depois, séculos depois, ela adquiriu um contorno também processual. Okay? Então ela tem dois conteúdos. O conteúdo substancial, que é esse aí, que vem lá da Law of the Land, lá da Magna Carta. E tem o conteúdo processual. No conteúdo processual, que é o que nos interessa, o que é um devido processo legal? Se você observar todos os outros princípios, eles são consequência de um devido processo legal. Então, para começar, o processo para ser legal, do ponto de vista processual, tem que, em primeiro lugar, permitir amplo acesso à justiça. Amplo acesso à justiça significa uma série de coisas. Significa que o valor, que o custo do acesso tem que ser baixo. Só deve pagar esse custo quem puder pagar. Aqueles que não puderem pagar têm que ter direito de demandar, sem pagar nada. Aqueles que não têm direito têm que ter uma advocacia pública, gratuita. Né? Tem que ser dispensado de pagamento também de outros custos durante o processo. Então tem uma série de coisas. Depois, não pode haver a escolha oportunística do juiz a demandar. Ou seja, tem que haver um juízo natural para cada causa antes dela surgir. Depois, tem que haver contraditória para a defesa do réu. Um direito à amplitude das provas. Os atos têm que ser públicos. As decisões têm que ser motivadas. Tem que haver direito e recurso. Uma vez decidido em última análise o caso, a decisão tem que se estabilizar, tem que haver coisa julgada. Então, isso tudo, gente, são devidos processos, um devido processo legal. Então, uma sequência de subprincípios. Okay? Então, vamos começar pelo primeiro deles. Inafastabilidade ou acesso à justiça. São dois direitos, na verdade. Inafastabilidade significa que nenhuma lei, nenhum contrato pode dizer que, se em caso de lide, você não pode demandar perante o Poder Judiciário. Havendo lide, você sempre tem direito de demandar. Já houve casos aqui, especialmente no período militar, em que leis diziam que, nesse caso, você não pode demandar. Por exemplo, havia uma lei das liquidações extrajudiciais. Liquidação extrajudicial é uma forma que a legislação pública tem de encerrar uma atividade empresarial já quebrada. O camarada não continua dando calote em ninguém. É um expediente muito interessante para a economia pública, porque você não gera um contingente de credores que não vão receber crédito. Então, ainda existem casos de liquidação extrajudicial, especialmente em bancos. O Banco Central, por exemplo, pode decretar a liquidação extrajudicial de bancos que estejam quebrados. De vez em quando isso acontece. Mas essa mesma lei dizia: quando houver liquidação extrajudicial, os credores não podem demandar em juízo. Tem que esperar que o liquidante extrajudicial os inclua no rol de crédito credores.
Esse dispositivo da lei é que é inconstitucional. E foi assim considerado pelo Supremo. Por quê? Porque ele viola a cláusula da inafastabilidade do Poder Judiciário. Essa cláusula também pode ser ofendida em contratos. Né? Supondo que haja um contrato dizendo assim, olha, em caso de lide, você não pode me demandar na justiça. Nós vimos que há uma hipótese de equivalente jurisdicional que é possível, né? Isso que é arbitragem. Então você coloca lá, olha, em caso de lide, você não vai me demandar, uma parte não vai demandar a outra perante o Poder Judiciário. Nós vamos nomear uma arma. Isso é diferente de simplesmente dizer que em caso de lide, ninguém poderá demandar em juízo. Ok? Nós vimos também nos programas que eu acabei de relatar para vocês, que se houver uma cláusula de eleição que for abusiva, né, você também não é obrigado a demandar na cláusula da eleição do foro, né, porque ela é abusiva. Mas aí como se comprova que ela é de reclamação? É assim, por exemplo, o réu tem domicílio em todos os estados do Brasil, mas você que contrata o réu tem domicílio apenas aqui. Aí a cláusula de eleição diz que você tem que demandar lá em Manaus. Ela é notoriamente abusiva. Porque se você quiser demandar o camarada, você tem que ir a Manaus. E você pode ser demandado em Manaus, embora mora em Vitória. Percebeu? Porque para a empresa não vai haver custo nenhum. Ela já está instalada lá. Mas para você vai. Então a cláusula é abusiva. Notoriamente abusiva. Então, cláusulas de inafastabilidade são essas que oprimem a pessoa, ou a não demandar, ou a demandar no local constante. E é esse o direito fundamental que está escrito aqui nesse dispositivo. Nem a lei, nem a vontade das partes pode impedir o acesso ao Poder Judiciário. A outra cláusula, que é a cláusula do acesso à justiça, é aquela que envolve o seguinte. Não pode pegar recurso. Isso ou uma regra específica da lei? Não, aí no caso não vai de inafastabilidade do Poder Judiciário. Porque o recurso é administrativo, teria que ser interposto perante a autoridade administrativa. A cláusula aí pode ser violadora do duplo grau administrativo. Do duplo grau de jurisdição administrativa. O Ministério Público, por exemplo, tem recomendações que tem enviado para cá, dizendo que concursos públicos para professor tem que haver prazo para recurso em todas as etapas, pressupondo um duplo grau administrativo, obrigatório, sem o qual há invalidade do concurso. Então, o caso não é propriamente de inafastabilidade, sim de duplo grau. Vamos falar de duplo grau. Na cláusula do acesso à justiça, tem outras questões. Não vem nenhuma proibição de lei ou de contrato, né, que determine que você não demande em juízo. Mas sim a gratuidade e a forma pela qual você acessa o serviço judiciário. Okay? Então, o primeiro delas, a primeira regra relativa ao direito fundamental ao acesso à justiça é a regra da gratuidade de justiça. Quem tem direito à gratuidade de justiça? Há uma lei infraconstitucional que disciplina isso, que é a Lei 1060 de 1950. Essa lei diz: são pobres no sentido da lei aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Conceito objetivo de pobreza: ganha até 2 salários mínimos. Ou aqueles que, embora recebam mais de 2 salários mínimos, não possam prover as despesas do processo sem prejuízo seu e da sua família. Okay? Prejuízo da renda mensal. Então tem um conceito subjetivo de pobreza. No conceito objetivo de pobreza não há dúvida, né? O camarada tem lá o contra-cheque dele, né? Seja ele servidor público ou empregado na iniciativa privada, ele tem lá o contra-cheque dele e diz: olha, recebo até 2 salários mínimos, sou pobre no sentido da lei, tem direito à gratuidade. Gratuidade aqui é de tudo: custas, honorários periciais, despesas de condução de testemunha, despesa para recorrer, é isenção de tudo. Não paga despesa nenhuma. Honorários advocatícios, na outra parte, mesmo que você perca, você não tem que pagar. Gratuidade de tudo. Praticamente risco zero. Por isso, quando você amplia o acesso à justiça, há a tendência, especialmente os que são beneficiários da assistência judiciária, de demandarem com mais frequência. Por quê? Porque se eles perderem, não vão ter que pagar nada. Então, há um problema envolvido nisso, que é um problema sociológico. Na verdade, até patológico.
Porque se o camarada descobre isso, ele fala, então é tão fácil, eu vou começar a demandar, porque aí o camarada começa a ter a demanda. Aí ele vira um freguês do juizado especial civil, ele vira um freguês da Justiça do Trabalho, onde tem justo postulante e o direito de postular. Sem advogado, o camarada vai. Ele não vai pagar nada mesmo. Se ele perder, ele não paga nada. Então o ônus, ou seja, o risco é todo da outra parte. Isso é um defeito do acesso, tá certo? Não estou dizendo que isso impede o acesso, pelo contrário. O acesso existe. O acesso existe justamente para favorecer o acesso dos pobres à justiça. Eu estou falando aqui é um desvio de caráter, um desvio moral, tá certo? Infelizmente tem gente que vive disso. Sabe? Minha mulher tem uma pessoa que faz serviço para ela, de manicure, de cabelo, não sei o quê, e coleciona ações na justiça. Faz. Onde ela vai, ela fica doida para acontecer alguma coisa, que ela se vitimiza, né? Para ela poder demandar. A mulher tem umas 10 ações na justiça. Aí ela vai esfregar a primeira barreira no balcão aqui, outro lá. Tem um monte de demanda. É óbvio que o acesso à justiça e a gratuidade não foram feitos para isso. Mas esse é um desvio do acesso. Bom, então, pobre no sentido da lei, quem ganha até 2 salários mínimos, no sentido objetivo, ou quem, embora ganhe mais de 2 salários mínimos, não possa ter. Bom, se você no primeiro, a lei 1060 não aceita. Se você diz que é pobre, seja no conceito objetivo ou subjetivo, no primeiro momento que ingressa nos autos, você não tem que provar o estado de pobreza. O estado de pobreza é presumido. Ok? Então, por exemplo, eu sou autor e ingressei dizendo que sou pobre no sentido da lei. Não preciso provar o estado de pobreza. O estado de pobreza é presumido. A menos que a outra parte impugne. Ela vai ter que impugnar, aí você vai ter que provar. Se você esquecer de dizer que é pobre no primeiro momento que ingressa nos autos, se você é autor na petição inicial, se você é réu na contestação, aí você tem que provar o estado de pobreza. De novo, aqui a prova é fácil quando o estado de pobreza é objetivo. É um pouco mais difícil quando é subjetivo. Por exemplo, o camarada ganha 5 mil reais por mês. É casado, tem um filho. A rigor, esse camarada não é pobre no sentido da lei. Mas ele diz lá, olha, com uma infelicidade minha, eu atropelei 2 pessoas que estavam em idade econômica, com dependentes, e morreram. A culpa foi minha. Eu fui condenado a pagar a pensão vitalícia. Essa pensão vitalícia me leva a 50% do salário. Então, a rigor eu ganho 5, mas eu pago 2.500, 1.250 de pensão para cada família e me sobram 2.500 reais. Para viver bom. Esse camarada já é pobre no sentido da lei. Então, o conceito subjetivo de pobreza pode variar. Outro exemplo. Mas ele é sempre monetário. Sim, mas depende de certas circunstâncias. O camarada ganha 10 mil reais por mês. Bom, 10 mil reais por mês, em princípio, o camarada não é pobre no sentido da lei. Mas ele está casado pela 5ª vez e paga 4 pensões alimentícias, que levam 70% do salário dele. Ele ganha apenas 3 mil reais líquidos. O contra-cheque está 10, mas ele recebe 3. Esse camarada é miserável no sentido da lei. E olha, cabra guerreiro. Não, cabra guerreiro. Eu conheci um caboclo assim no Rio de Janeiro, o primeiro imóvel que eu morei no Rio de Janeiro, locado, era um advogado e colecionava pensões alimentícias. Ele colecionou tantas pensões alimentícias que no primeiro plano de incentivo à demissão motivada, o camarada saiu, que eu não aguento mais isso, saiu e foi virar advogado privado. Ele não recebia nada no contra-cheque. Ele trabalhava para pagar pensão alimentícia. É um miserável, não é pobre. Eu já vi um caso que o juiz negou a assistência judiciária da mulher, porque alegando que ela, se ela tem possibilidade, capacidade de comprar um iPhone, ela não pode requerer a assistência judiciária. Eu até achei estranho. Bom, não é. Se esse for o único critério que ele adotou, a decisão parece criticado. Pode ter mais O que não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. O camarada compra um carro sem entrada, sabendo que não vai pagar prestação nenhuma. O camarada nem comprova lá compra o carro sem entrada. Agora não pode mais, mas antigamente o camarada entrava na agência e comprava o carro sem entrada, financiava tudo. Ainda ria, falava assim, eu não vou pagar prestação nenhuma mesmo. Aí usava o carro por 6 meses, por 10 meses, por um ano, até a busca e apreensão do veículo. No fim ainda ria. Eu vou ficar com o nome sujo por 5 anos, depois vão pagar. Isso aí eu vou começar tudo de novo. Do ponto de vista estritamente legal, esse camarada continuou
hipócrita espiritualista. Hipócrita espírito, será? Hipócrita espiritualista. Espírito. Ok, então o primeiro critério relativo ao acesso à justiça é esse critério econômico, ok? É gratuidade. Outro aspecto do acesso à justiça são os meios de acesso ao serviço judiciário. Então não adianta nada eu ter gratuidade da justiça, por exemplo, mas não tem um advogado para me auxiliar. Então aqui nós temos duas saídas. A primeira saída é o justo postulante, o direito de postulante o juízo de forma simples, naquelas causas que são mais baratas, aquelas causas mais simples. Então no juizado especial civil, por exemplo, causas de até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Em geral, se você é pobre, você não pode pagar por um advogado. Tá? Então você tem o direito de postular em juízo sem advogado. Bom, como é que se faz para postular em juízo sem advogado? Você vai perante o cartório e diz: quero demandar contra fulano. A quanto que você quer dele? Tanto. Se não passar 20 salários mínimos, o servidor do cartório, chamado atermador. Atermador é aquele que põe a termo a reclamação, ou a petição inicial. Relata o que o camarada falou, cita o réu e marca a audiência. Então, convenhamos, um acesso à justiça muito longo, porque você tem a gratuidade associada a um meio judiciário de acesso à justiça, porque você não precisou do advogado. Assim também acontece na justiça do trabalho. Okay? Qualquer que seja o valor da causa na justiça do trabalho, existe o justo postulante. Só que ele só funciona no primeiro grau, não funciona no segundo. Isso não está escrito na CLT, mas o CST acabou adotando essa regra. Muito bem. A outra forma, se a sua causa está acima de 20 salários mínimos, essa é uma causa mais valiosa, ou não é trabalhista, e não há justo postulante, o Estado tem que te prover assistência judiciária. O que é assistência judiciária? Uma defensoria pública. Então, o Estado tem que prover uma defensoria pública para a população pobre, nas causas em que não seja possível justo postulante. Em geral, quando o camarada vai na defensoria pública e a sua causa cabe justo postulante, o que a defensoria pública faz com o caboclo? Toma seu rumo, vai reclamar lá no balcão da vara tal. Porque o caso não é de defensoria. Você não precisa de advogado, lá tem um atermador. Sua causa não é de justo postulante, é aqui mesmo que você vai demandar. Então o defensor público recebe e demanda em nome do fulano. Fulano que é o outro, não é defensoria. Okay? Há um livro do Mauro Paquelete, do Brian Carr, que é Sucesso e Justiça, que a gente pesquisa. Na verdade, o livro é o relatório da pesquisa, uma pesquisa que durou muitos anos, se envolveu vários países. E lá eles relatam vários casos. Basicamente, 3 sistemas de acesso à justiça. Acesso à justiça por meio de advogado. O staff system, que é aquele que o Estado provém defensores públicos, advogados públicos para defender. O judiciário, que é um sistema privado, em que se habilitam advogados particulares para demandar pelos pobres. Aí são ou escritórios que fazem isso e recebem cláusula de sucesso, ou seja, se ganharem, eles também ganham. Ou o modelo misto, que você tem as duas coisas. Você tem um advogado privado que se habilita e recebe do Estado para demandar pelos pobres. Então, esses 3 modelos. O staff system, o judiciário e o misto. Bom, o Brasil, para variar, o brasileiro agora tem um cardápio de estudar. Nós temos tanto o staff system como o modelo misto. Porque, no fim das contas, quando o pobre procura advogado e não pode pagar honorários, o que o advogado faz? O advogado não recebe o Estado, tá certo? Mas o que ele faz? Ele faz uma cláusula de sucesso. E diz: olha, se você vencer, eu quero 20%, 30% do total do crédito. E é muito comum isso. Tem advogado guloso que é 50%. E bota no contrato 50%. Infelizmente, bom, o limite é o bom senso.
me parece que é uma clara violação de deveres éticos da advogada, cláusulas de sucesso de 50%. Porque o camarada vira sócio da advogada. Ele não é advogado, ele é sócio do cliente. Isso causa um estímulo a demandar por demandar. Então o camarada inclui mais do que aquilo que o camarada pretenderia, né, em circunstâncias diferentes. Cláusulas de sucesso, para serem razoáveis, tem que ficar no máximo, mas por dia de 80%. Eu diria que seria muito mais justo 20%. 20% é um bom risco para o advogado. De fato, o ato do advogado precisa ser visto também, porque o camarada vai trabalhar a cláusula de risco. Não é isso? Se o cliente dele não ganha, ele não ganha nada. Ele trabalha de graça. E se o cliente dele ganha, mas ganha pouco, se o percentual é pequeno, ele ganha muito pouco. Né? Então, tem que entender também o lado do profissional que aceita fazer o trabalho público. Agora, olha lá, esse mesmo advogado, se fosse mais honesto, ainda diria, peraí, não vem comigo não, vai na defensoria pública. Vai. Infelizmente não é assim que funciona. Os advogados privados precisam de clientela. Então eles têm tanto aqueles clientes que pagam e podem pagar, às vezes pagam por mês, em geral suas empresas, como também esses que vão surgindo e vai colocando na carteira. Carteira é a carteira de clientes. Então, todo escritório de advocacia tem que ampliar essa clientela, porque nunca sabe, né, quando vai ganhar, quando vai perder o cliente, você perde cliente, ganha outro e tal. Então, você precisa incluir também no rol da sua carteira esse cliente. Então, na maioria das vezes, ninguém faz isso. Ó, você vá para a defensoria. Muitas vezes também a pessoa chega lá e diz o seguinte, olha, o atendimento da defensoria pública só vai ter daqui a 3 meses. No meu caso é urgente, é uma separação, é um alimento. Né? E aí você faz, né, cláusula de sucesso. Então, gente, inafastabilidade do Poder Judiciário e acesso à justiça são cláusulas junto com o oligarca, mas dizem coisas diferentes, tá certo? Inafastabilidade diz, é proibido proibir o acesso à justiça. Então, nenhuma lei ou contrato pode dizer que você não vai demandar, salvo juizado arbitral. Juizado arbitral. Tá? Arbitral. Tirando a causa arbitral, válido, não há impedimento nenhum. A afastabilidade do Poder Judiciário nesse caso. Acesso à justiça significa gratuidade para os pobres e também meios de acesso. Não adianta nada ter gratuidade sem meio de acesso. Ou ter meios de acesso sem gratuidade. É uma combinação das duas coisas. Princípio do juízo natural. Esse princípio diz que para cada demanda, antes mesmo dela surgir, existe um juízo previamente competente. Isso chama um juízo natural. Então há sempre um juízo que é natural para cada causa, antes mesmo dela surgir. Então antes da lei surgir, já tem um juízo competente. Por que existe esse direito fundamental? Para evitar a escolha a dedo ou oportunística do juiz a demandar. Vou demandar ali onde o juiz é meu amigo, ele é meu vizinho, ele é meu parente, não, ali eu vou me dar bem. Né? É justamente para evitar isso. Você não pode escolher onde vai demandar. E é por isso que existem critérios pré-estabelecidos para a competência. Quais são os 5 critérios que pré-definem competência? Matéria, qualidade da pessoa, hierarquia, território ou valor. Esses 5 critérios pré-determinam a competência de qualquer demanda. Isso se chama juízo natural. Bom, fala-se também, não está aqui no quadro, fala-se também que há um Ministério Público Natural. Ministério Público Natural, como você tem lá, promotor de justiça, especialista para determinadas matérias. Então, por exemplo, combate ao crime organizado, para matéria criminal, para matéria civil. Então, você não pode mandar a causa, essa matéria criminal, para outro promotor de justiça que não seja aquele. Ou então para outro promotor de justiça que não seja daquela comarca. Entendeu? Há também o Ministério Público Natural. Mas isso aqui é uma variação do mesmo tema, tá certo? O tema é juízo natural, competência do juízo. Você não pode escolher. Professor, o que é o sentido? Juízo natural, quando você tem um juízo que já é competente antes da lei. Antes mesmo da lei surgir, já existe a competência. Vou dar um exemplo aqui de deturpação do juízo natural. Uma empresa muito grande que tem filial em todos os estados do país, vende produtos e coloca no contrato com os particulares
que, em caso de demanda, terão que demandá-la em Manaus. A regra geral da competência relativa, porque essa competência é relativa, não é isso? Em razão do território. Diz que o réu pode ser demandado fora do seu domicílio. Essa empresa tem domicílio em todos os estados, inclusive daquele em que o comprador comprou o produto ou serviço. Essa cláusula, portanto, é abusiva, não é isso? Pergunta-se, o autor já pode demandar a empresa no seu juízo, ou seja, no juízo onde a empresa também tem filial, tem domicílio, ignorando a cláusula de eleição? Pode, porque ele pode alegar o quê? Que a cláusula é abusiva porque, entre outras coisas, também viola o juízo natural. Outro exemplo de violação de juízo natural. No momento da petição inicial, cai no juízo que não me interessa, eu persisto para o custo dos honorários educativos, distribuo para cair em outro juízo. Aí o sorteio não indica que caiu no mesmo juízo. Lembra do artigo 2532? Quem pode ver para mim artigo 2532 do CPC? Pode ler. Olha alto. Distribuir-se-ão com dependência as causas de qualquer natureza. 2. Inciso segundo. Quando, tendo sido extinto o processo sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em desconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Se o autor desistiu do direito de agir, o processo foi extinto sem resolução do mérito. É isso? Então diz o 268. Quando isso acontece, eu posso renovar a demanda. É isso? Mas o 253 diz: tem que renovar a demanda perante o mesmo juízo. Eu renovo a demanda, não escrevo nada na petição inicial sobre a demanda anterior, cai a livre distribuição, cai em outro juízo. Eu omiti. O que eu estou fazendo aqui? Estou violando o juízo natural do primeiro juízo. Bem, mas de alguma forma tentando violar o juízo natural. Está estabelecido ou pré-estabelecido no 2532. Bom, se o réu não chegou a ser citado na outra demanda, o réu também não sabe da outra demanda, não é isso? Então é por isso que os sistemas de distribuição têm que ser eficientes, para evitar justamente essa duplicidade. Em geral, os sistemas de distribuição estão preparados para isso hoje. Eles rastreiam o número do CNPJ, identidade de placas, mesmo que seja parcial, e acusam. Tem lá uma acusação, um alerta. É tal possível caso de prevenção. Aí você vai lá diante do alerta e verifica se de fato é caso de prevenção. Mas existem estados, existem tribunais que ainda não estão preparados para isso. Então, muitas vezes, há uma violação do juízo natural. Essa competência do 2532 é uma competência funcional. Logo, é uma competência absoluta, que não podia ser violada. O segundo juízo é incompetente em caráter absoluto. E ele pode reconhecer isso, se ele descobrir que houve a demanda dele. Então, gente, juízo natural é a pré-existência do juízo competente antes mesmo da lei. Os casos de incompetência, por exemplo, não são casos de violação do juízo natural. Pelo contrário, quando se reconhece incompetência, é porque outro juízo é que era o juízo natural, não aquele. Os casos de incompetência, na verdade, são mecanismos de correção para o juízo natural, correto? Ah, professor, e quando a incompetência era relativa e o réu não arguiu no prazo da resposta, a competência do juízo incompetente se prorrogou. Logo, não há mais incompetência. Ok? Então, não há violação do juízo natural. Exatamente. Nesse caso, se perpetua a competência do juízo, que inicialmente era incompetente em caráter relativo. Percebeu? Perceberam como é que essa matéria é difícil de dar antes das outras? Eu preciso das outras antes de entrar nela. Tem vários conceitos que estão ligados à matéria que seja. Eu vou precisar parar aqui agora. Vamos só lembrar o seguinte: eu vou precisar da aula de reposição na semana que vem, na quinta-feira, no segundo horário. E vou, obviamente, precisar dos 2 tempos de sexta-feira. Eu quero terminar essa matéria na semana que vem para ficar pronta na semana seguinte.
porque pelo calendário eu não vou conseguir fazer isso antes. Então, quinta-feira da semana que vem, aula no segundo horário, e sexta-feira, nos 2 horários.